composto por mim, Brenda, pela Fabiana e pela Ingrid. E nós iremos apresentar a Política Nacional para a População em Situação de Rua. Bom, antes de apresentá-la, vamos entender primeiro a quem ela se destina exatamente. Ela se destina aos indivíduos em situação de rua, que são aqueles que estão com os vínculos familiares interrompidos ou então fragilizados, e que não possuem uma moradia convencional. E é por isso que eles utilizam os espaços públicos e as áreas degradadas como local de moradia e de sustento, de forma temporária ou permanente, bem como as unidades de acolhimento para pernoite ou então como uma moradia provisória. Segundo um levantamento realizado em 2017, estima-se que mais de 50 mil adultos já estejam em situação de rua, sendo destes 82% composto por homens, 67% por negros e 70% deles exercem alguma atividade remunerada. E dentre os principais motivos que os levaram a essa situação estão o alcoolismo ou as drogas, 35,5%, o desemprego, 29,8%, e os conflitos familiares, 29,1%. É importante ressaltar que esse grupo de indivíduos fica exposto a diversos fatores de risco que ampliam a sua vulnerabilidade, como, por exemplo, a invisibilidade social, as violências, o preconceito, dificuldade de acesso às políticas públicas, a privação de sono, dificuldade de adesão a tratamento de saúde, alimentação incerta e pouca disponibilidade de água potável. Além disso, de acordo com o Ministério da Saúde, os problemas que eles mais desenvolvem são tuberculose, DST, HIV, AIDS, gravidez de alto risco, consumo de álcool e drogas, problemas nos pés, problemas na saúde bucal e doenças crônicas. E as principais causas que os levam a ficar internados estão os problemas respiratórios, acidentes ou violência e o uso de substâncias psicoativas, como álcool, o crack e outras drogas. Agora que já temos uma noção de quem que é o público-alvo dessa política, vamos conhecê-la. Ela, para ser implementada, dependerá da adesão por parte dos municípios, que deverão instituir comitês gestores intersetoriais integrados por representantes das áreas relacionadas ao atendimento dessa população e representantes da mesma. Bom, e caso seja implementada, deverá seguir os princípios, diretrizes e objetivos previstos no Decreto número 7.053, de 23 de dezembro de 2009. Dentre os princípios presentes nesse decreto, temos o respeito à dignidade da pessoa humana, o direito à convivência familiar comunitária, a valorização e respeito à vida e à cidadania, o atendimento humanizado e universalizado, o respeito às condições sociais e diferenças de origem, raça, idade, nacionalidade, gênero, orientação sexual e religiosa, com uma atenção especial às pessoas com deficiência, e a igualdade e equidade. E como diretrizes podemos citar a promoção dos direitos civis, políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais, a integração dos esforços do poder público e da sociedade civil para sua execução, a responsabilidade do poder público na sua elaboração e financiamento, a participação da sociedade civil por meio de entidades, fóruns, organizações da população em situação de rua, na elaboração, acompanhamento e monitoramento das políticas públicas, o respeito às singularidades de cada território e o aproveitamento das potencialidades e recursos locais e regionais na elaboração, desenvolvimento, acompanhamento e monitoramento das políticas públicas, e a implantação e ampliação das ações educativas destinadas à superação do preconceito
e de capacitação dos servidores públicos para melhoria da qualidade e respeito no atendimento desse grupo populacional. Assim como toda política, esta também irá contar com objetivos que visem diminuir as vulnerabilidades dessa população e lhes proporcionar uma melhor qualidade de vida. Dentre esses objetivos estão assegurar o acesso amplo, simplificado e seguro aos serviços e programas que integram as políticas públicas, o desenvolvimento de políticas públicas intersetoriais, a instituição da contagem oficial da população em situação de rua, produção, sistematização e disseminação de dados e indicadores sociais, econômicos e culturais sobre a rede existente de cobertura de serviços públicos que atendam essa população. O desenvolvimento de ações educativas permanentes que vão contribuir para a formação de cultura de respeito, ética e solidariedade. O incentivo à pesquisa, produção e divulgação de conhecimento sobre a população em situação de rua. A implementação de centros de defesa dos direitos humanos para essa população. Criação, divulgação e disponibilização de canais de comunicação para recebimento de denúncias de violência contra a população em situação de rua. O acesso das pessoas dessa população aos benefícios previdenciários e assistenciais aos programas de transferência de renda. Criação de meios de articulação entre o Sistema Único de Assistência Social e o SUS, para qualificar a oferta de serviços. Assegurar qualidade, segurança e conforto na estruturação e reestruturação dos serviços de acolhimento temporário. Implementação de centros de referência especializados para atendimento da população em situação de rua. Implementação de ações de segurança alimentar e nutricional. E disponibilização de programas de qualificação profissional para que essas pessoas consigam se incorporar ao mercado de trabalho. Agora que nós já vimos um pouquinho dos princípios e dos objetivos dessa política, vamos olhar um pouquinho para o seu plano operativo. O seu plano operativo vai definir diretrizes e estratégias que vão orientar no enfrentamento das inequidades e de suas desigualdades. Entre seus objetivos, os principais serão garantir o acesso dessa população a ações de serviço de saúde, reduzir os riscos a que ela está exposta devido às suas condições de vida precária e melhorar os indicadores de saúde e sua qualidade de vida. Para pôr em prática as estratégias de promoção de saúde, elas deverão seguir 5 eixos base. O primeiro eixo será a inclusão da população em situação de rua no escopo das redes de atenção à saúde. O segundo será a promoção e vigilância em saúde. O terceiro eixo será a educação permanente em saúde na abordagem da saúde da população em situação de rua. O quarto eixo, fortalecimento da participação e do controle social. E o quinto eixo, o monitoramento e avaliação das ações de saúde para a população em situação de rua. Agora que já vimos um pouquinho dos objetivos e dos eixos que mantêm o plano operativo, vamos olhar para alguns exemplos de ações que são desenvolvidas a partir dele, direcionadas a esta população. A primeira delas é a implantação de consultórios de rua, tema que será citado no próximo slide com maior especificidade. Depois, ainda encontramos a implantação do Comitê Técnico de Saúde para a População em Situação de Rua, instituição de comitês técnicos e de saúde para a população em situação de rua nos estados e municípios. Participação do Ministério da Saúde no Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional para a População em Situação de Rua, Instrução Operacional Conjunta MS-MDS para a tuberculose,
oficinas de sensibilização para os trabalhadores que atuam com a população em situação de rua, cursos de capacitação de profissionais para o cuidado da população em situação de rua e capacitação regional de lideranças da população em situação de rua. Bom, o que é o consultório de rua? O consultório é uma medida implantada em 2011 para atender melhor as pessoas em situação de rua, que tem como objetivo ampliar o acesso desses indivíduos aos serviços de saúde, ofertando assim de maneira mais oportuna uma atenção integral à saúde para esse grupo populacional, o qual se encontra em condições vulneráveis, em muitos casos com os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados. Além disso, faz parte desse consultório uma equipe multiprofissional, que desenvolve ações integrais de saúde frente às necessidades dessa população. Dessa forma, essa equipe deve realizar suas atividades de forma itinerante, ou seja, se deslocando de lugar em lugar no exercício de uma função. Vale ressaltar que a responsabilidade pela atenção à saúde da população em situação de rua, como de qualquer outro cidadão, é responsabilidade de todo e qualquer profissional do Sistema Único de Saúde, mesmo que ele não seja componente de uma equipe de consultório de rua. Em municípios ou áreas que não haja uma equipe de consultório de rua, a atenção deverá ser prestada pelas demais modalidades de equipes da atenção básica. É importante destacar ainda que o cuidado em saúde da população em situação de rua deverá incluir os profissionais de saúde bucal e o núcleo ampliado de saúde da família, do território onde essas pessoas estão concentradas, sendo o NASF composto por vários profissionais da saúde. Conhecendo assim os consultórios de rua e que sua política foi instituída em 2011, vale salientar que atualmente existe uma portaria que foi atualizada no ano de 2017, no qual trata-se de uma Política Nacional de Atenção Básica, sendo essa portaria número 2436, que estabeleceu a revisão de diretrizes para a organização da atenção básica no âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS. E foi com essa política que esses indivíduos moradores de rua teve uma porta de entrada garantindo seus direitos em saúde. Funções das equipes de consultório de rua. Bom, os processos de trabalho dessas equipes buscam auxiliar o acesso dessas pessoas à rede de serviços públicos de saúde, mas também às ações de cidadania, como assistência social, a educação, a Defensoria Pública, o Ministério Público, Trabalho e Renda. Tem por objetivo favorecer o cuidado integral conforme as necessidades de cada indivíduo. Essa equipe vai desenvolver cuidados primários, prestando assistência voltada aos agravos mais prevalentes das pessoas moradoras de rua. Além disso, vão distribuir insumos e orientações em saúde. Assim, vão fornecer e garantir o acesso às ações e serviços de saúde a partir da própria rua, onde essas pessoas estão inseridas, criando assim vínculos dessa população com outros serviços que não seja somente urgência e emergência. Além disso, seu escopo de atividades envolve a proteção contra os riscos a que essa população está exposta, combinada com a busca de garantia de seus direitos. Atualmente, a Covid-19 tem sido um risco maior para essa população. Como medida de prevenção, na cidade de João Pessoa, os consultórios de rua intensificaram a oferta de kits de higiene pessoal, ofertando máscaras e ampliando a oferta de vacinação para esses moradores. Além disso, estão realizando o teste para a Covid-19. Esse foi um exemplo da função dessas equipes. Além dos consultórios de rua, existem, pela rede do SUS, outras portas de entrada para o atendimento dessa população. Como exemplo, as unidades básicas de saúde, que são a porta de entrada preferencial do Sistema Único de Saúde, sendo o objetivo desses postos atender até 80% dos problemas de saúde da população, sem que haja necessidade de encaminhamento para hospitais. Outra entrada é pela CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, que são unidades especializadas em saúde mental para tratamento e reinserção social de pessoas com transtorno mental grave e persistente.
Além disso, tem a unidade de pronto atendimento, conhecido como UPA ou UPA 24 horas. Faz parte da rede de atenção às urgências. O objetivo é concentrar os atendimentos de saúde de complexidade intermediária, compondo uma rede organizada em conjunto com a atenção básica, atenção hospitalar, atenção domiciliar e o serviço de atendimento móvel de urgência. Outra porta de entrada são os hospitais de emergência, em que as pessoas se encontram em situações onde há risco de perda de vida e necessitam, portanto, de atendimento imediato. Por fim, o serviço de atendimento móvel de urgência, que tem como objetivo chegar precocemente à vítima após ter ocorrido alguma situação de urgência ou emergência, que possa levar sofrimento a sequelas ou mesmo à morte. O Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua foi uma criação em homenagem ao Massacre da Sé. O que foi o Massacre da Sé? Ele foi um ataque brutal que contou com uma série de atentados violentos contra pessoas em situação de rua que estavam dormindo na Praça da Sé. Esse atentado, ele aconteceu em 2004, do dia 19 ao dia 22 de agosto, e deixou 7 mortos e 8 feridos. Este dia, então, passou a ser comemorado no dia 19 de agosto, fazendo uma alusão à memória daquelas pessoas que foram perdidas e também celebrando as conquistas que foram alcançadas com aquela situação, além da constante luta pela garantia do direito dessas pessoas tão vulneráveis, né, que necessitam de suporte e de ações que supram suas necessidades básicas e as ajudem com a restauração de sua autonomia e que permitam que elas gerem independência e voltem à reintegração social. Então, a partir dessa férrea luta pelo direito, surgiram várias ações que foram criadas para tentar suprir as necessidades e urgências dessa população e lhes assegurar suporte para seu desenvolvimento e reintegração social. Algumas dessas ações foram promoções de serviços socioassistenciais, como centros POP, unidades de acolhimento institucional e repúblicas de atendimento, além de passarem a tomar mais cuidado em relação a oferecer um atendimento de saúde qualificado, com profissionais que tenham experiência e qualificação no tratamento com pessoas em situação de rua. Eles também permitiram que essas pessoas pudessem retornar às escolas e recebessem a educação que lhes faltou, além de proporcionar qualificação profissional, o que permitiu que elas fossem atrás de empregos e conseguissem disputar de uma forma justa por eles, além de lhes assegurar uma geração de renda alternativa. Unidade de acolhimento institucional. Bom, o que são as unidades de acolhimento? São equipamentos socioassistenciais públicos e privados, que buscam assegurar a proteção integral a indivíduos ou famílias que se encontram em situação de abandono, ameaça ou violação de direitos, e que estejam afastados temporariamente do seu núcleo familiar ou comunitário. E como deve funcionar? As unidades de acolhimento podem funcionar como acolhimento institucional, abrigo, casa-lar, casa de passagem ou residência inclusiva. Há ainda as formas de república. Nas unidades de acolhimento, as pessoas podem ser atendidas em unidades distintas, dependendo do seu público, no qual pode ser crianças e adolescentes, jovens de 18 a 21 anos, pessoas idosas, adultos com deficiência, pessoas em situação de rua,
migrantes, mulheres em situação de violência doméstica e familiar e adultos e famílias atingidos por calamidades públicas e emergências. No caso dos moradores de rua, os serviços são especializados, que oferecem acolhimento e proteção a indivíduos e famílias afastadas temporariamente do seu núcleo familiar ou comunitário, que se encontram em situação de abandono, ameaça ou violação de direitos. As unidades de acolhimento funcionam como moradia provisória até que a pessoa acolhida possa retornar à família de origem ou, quando for o caso, encaminhada para a família substituta ou ainda até que tenha condições de se manter por conta própria. Por fim, essa unidade de acolhimento tem como objetivo garantir proteção integral, garantindo privacidade, respeitando costumes, tradições e a diversidade de ciclos de vidas, arranjos familiares, raça e etnia, religião, gênero e orientação sexual. E nesse último slide, estamos trazendo mais uma instituição que vai ser oferecida pelo Ministério da Cidadania para dar assistência àquelas pessoas que estão em situação de rua. O Centro Pop vão servir como um abrigo, tanto de forma temporária quanto de forma permanente, para aqueles que utilizam a rua como principal moradia e fonte constante de seu sustento. Eles vão estimular o desenvolvimento da autonomia, organização, mobilização e participação social, além de oferecer apoio para o acesso e, quando necessário, a regularização da documentação pessoal destes indivíduos. Tudo promovido à base da assistência social com um direito de todos e de forma totalmente gratuita.